esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois, pelo caminho, tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, o último dia do nosso encontro, muito bom. Foi o retiro de carnaval que eu vi mais gente, foi esse. Parecia o começo aqui quando eu cheguei, né? Depois teve a Covid e teve que interromper, né? Tem muita gente, ontem também deu muita gente, né? Fico feliz, né? Estamos aqui louvando a Deus, adorando e nos preparando para amanhã, que é a Quaresma, um período muito importante. Fazer um pedido para vocês, eu vou fazer para mim também, que a gente se prepare nessa Quaresma como se fosse a última Quaresma da gente. Já pensou nisso? Pois pense. Pode ser a última Quaresma para você. Para mim também. Se for a última Quaresma. Vamos supor que daqui a 40 dias essa igreja está cheia de vela e o corpo do padre bem aqui dentro do caixão. Pode ser, né? Aí, se eu tiver usado bem esses 40 dias, né? Para me preparar, para me encontrar com o Nosso Senhor, certamente não é só 40 dias, esses 40 anos que Ele me deu de conversão, também toda a minha vida, né? Mas Ele está me dando mais 40 dias. Aí eu vou bem tranquilo. Mas se for minha última Quaresma, e eu não me preparar, e não tem outra mais para me converter, e aí? Né? Eu falo em Quaresma, pode ser até menos, né? Então as coisas acontecendo, São Paulo agora é um enchente, né?
Não pense que aqueles que estão morrendo no terremoto, na enchente, são mais pecadores que nós, não. São não. Pode ser até mais santo. Mas chegou a hora, pronto, para eles. E se chegar a minha hora daqui a 40 dias, Nosso Senhor me deu esses 40 dias para mim me converter. Pense nisso. Eu já estou comprando as velas. Né? Tem uma ruma de vela lá em casa. O pessoal me dá a vela, eu fico juntando. Né? Quando acontecer, vá lá em casa e pegue. Peça a minha mãe. Tem uma ruma de vela lá em casa, viu? Naquele tempo, a Valéria acha bom, né, Valéria? Marcos 9, 30 a 37. Naquele tempo, hoje, agora, eu vou falar um pouco. Eu falo sempre da palavra de Deus, não vou deixar de falar, não. Eu vou trazer para a comunidade essa palavra e ir preparando para a efusão. Vou fazer assim. Eu, desde que fui ordenado, eu fiz assim um pacto com o Nosso Senhor de pregar o Evangelho, né? Pregar a palavra de Deus, mas pregar principalmente o Evangelho. Isso para ele que era uma obrigação que eu estava me colocando. Por isso que eu começo pelo Evangelho. Os padres geralmente começam pela primeira leitura, né? Primeira, segunda. O Fernandinho é o contrário, né? Ele começa pelo Evangelho, porque é o mais importante. Aí, como eu falo muito, aí às vezes é só o Evangelho. Se eu falar muito da primeira leitura, eu não vou falar do Evangelho. Então eu começo pelo Evangelho, que é o mais importante, né? Jesus estava andando, atravessando a Galiléia. A Galiléia é o norte de Israel. Ele morava lá. Nazaré, por exemplo, era na Galiléia. Ele morou até os 30 e poucos anos com Maria. Depois ele saiu e morou na casa de Pedro, em Cafarnaum, que ficava do lado do lago de Genezaré. Hoje em Nazaré tem uma basílica, onde ele nasceu. Basílica, nasceu não. Basílica onde Nossa Senhora teve a anunciação, ele nasceu em Belém. Está lá em Nazaré. E em Cafarnaum tem a casa de Pedro, que ele morou. Ele não queria que ninguém soubesse disso. De novo eu tenho dito esse dia, Jesus não gosta de publicidade. Não gosta, ele quer preparar os discípulos, só ele e os discípulos. Eu disse que a confraria eu prefiro que seja assim, não é pequena, não tem aquela coisa enorme. Quando é grande demais não dá para a gente acompanhar, não. Ele não queria que ninguém soubesse disso. Ele estava ensinando os discípulos. Também eu procuro fazer assim, criar liderança. Mas eu não crio só uma liderança, não. É porque as pessoas não entendem. Eu gosto de criar lideranças. Não é só uma, não. Então ele estava caminhando, atravessando a Galiléia. O rei lá era Herodes, o pai daquele que mandou matar as crianças. O rei daqui era Herodes, que mandou matar João Batista. Não queria que ninguém soubesse e estava conversando com os discípulos. Discípulo aqui é apóstolo, são os 12. O que ele dizia? Falava da morte dele. Eu acabei de falar, né? Comecei só falando da minha morte, né? É normal, ele preparou os discípulos para a morte dele. Então, viver em comunidade é se preparar para morrer. Primeiro, para morrer para si, cada dia, se convertendo. Depois, se preparar para morrer mesmo, que vai chegar o dia. Né? E se preparar bem. Se for uma pessoa boa, todo mundo vai sentir falta, né? Se for uma pessoa ruim, já vai tarde. Não é não que diz? Ainda vai para a casa do morto, reza o texto, já vai tarde. A língua aí. Né? Então se preparar, primeiro com a quaresma. Viver em comunidade, nós temos 40 dias para nos preparar para morrer para nós mesmos, para nossas vontades. Fiquei 6 anos no mosteiro trapista e o mestre noviço ele dizia muito isso. Ele dizia que nós temos que renunciar às nossas vontades, é no plural, porque a gente não só tem uma vontade não, tem várias. Aí por que não é escolhido para fazer uma oração, fica com beicinho? É porque não renunciou.
Aí tem inveja quando o padre fala com um, fala com o outro. É porque não renunciou ainda. Está precisando ser purificado. Não cresceu na fé. Pois para viver em comunidade nós temos que renunciar às nossas vontades. O Filho do Homem, que é ele, Daniel 7, 13 e 14, vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus foi entregue ao Sinédrio, aos fariseus, aos saduceus, a Pilatos e morreu. E eles o matarão. Primeira coisa, para viver em comunidade, renuncia a você mesmo. Não pode não pode seguir, não pode viver em comunidade não. O que acaba a comunidade? É cada um querendo fazer a própria vontade. O que acaba a paróquia? Cada um querendo fazer a própria vontade. A coisa que eu mais falei quando cheguei aqui foi unidade, viver em unidade. Quem não quiser viver em unidade, não pode viver em comunidade. Não pode. Mas Jesus não fica só no sofrimento não. 3 dias depois ele ressuscitará. Então, viver em comunidade também é a alegria da ressurreição. É se preparar para morrer, renunciando à própria vontade, e se alegrar, porque a última palavra na Igreja Católica é a ressurreição. Eu vou ressuscitar. Queira Deus que ressuscite com ele. Porque tem 2 ressurreições, uma que leva para a vida e uma que leva para a morte. Na missa de 7º dia, às vezes a gente não conhece o morto. Aí tem padre que elogia, não sabe nem quem é. Pessoa boa, passou a vida fazendo bem. Eu não vou dizer se eu não conheço. Eu prefiro falar da ressurreição. Então, são 2 ressurreições. Uma ressurreição no céu, que vai para o céu. Pode ir até para o purgatório, mas chegando no purgatório vai para o céu. Outra ressurreição que vai para o inferno e conduz à morte. São 2. Quem passou a vida toda pecando, mas se pediu perdão no final, escapa. Aqui no Ceará a gente fala assim, né? Escapa fedendo, né? Escapou fedendo, né? É assim não? E não diz fedendo não, diz fedendo, né? Escapou fedendo, né? Mas escapa. Mas é melhor não escapar fedendo, né? É melhor escapar mesmo. Viver uma vida de oração, comunhão, adoração, missa, caridade, jejum. Para mim, eu vou dizer para mim, a melhor oração é a esmola. Eu estou dizendo para mim, não é a igreja que fala, não, eu que estou dizendo. Para mim, a melhor oração é uma esmola que eu dou. E não é dinheiro que eu dou, não dou dinheiro não. Eu não ando com dinheiro. Mas um alimento, né? Teve uma pessoa, tanta gente passando fome, eu fui até o conjunto lá, onde Ceará e voltei, tanta gente passando fome, necessidade, catando lixo, né? E a gente às vezes tem tanta coisa, né? Pois então se prepare, dando esmola, dando um alimento, né? Quando o Senhor falou da morte e ressurreição, e para viver em comunidade eu tenho que morrer para mim mesmo, e tenho que ser alegre, porque eu tenho que aguardar a ressurreição, e para nós da confraria são 7 passos. Quais são os 7 passos? Esqueceram. Quais são os 7 passos? Comunhão diária, confissão frequente, liturgia das horas, leitura orante, rosário, texto da misericórdia e adoração. A confraria tem 3 eixos de espiritualidade. O escapulário, todo mundo tem que receber. O parceiro da confraria tem. A consagração pelo tratado, todo mundo tem que fazer. Tem a formação do padre aí, explicando. E depois os 7 passos que você vai tentar fazer a sua vida todinha. A única comunidade que tem esses 3 eixos de espiritualidade é a nossa. E é mariana, é consagrada a Maria, né? Tudo instaurar, quer dizer, tudo entregar a Cristo pelas mãos de Maria. Essa é a identidade da
comunidade. Aí a gente vive na periferia, tem oração de libertação, tudo isso também faz parte. Quando ele falou da morte e ressurreição, os discípulos não entenderam. Também eu já disse aqui, não entendiam não. Rapaz, deve ter sido muito difícil para Nosso Senhor ter muita paciência, que eles não entendiam nada. Jesus dizia, não, eles não entendiam. Além de não entender, eram medrosos, tinham medo de perguntar. Pior do que não entender é ter medo de perguntar, ficar calado. Não entendeu, fica calado. Não fica calado não, se você não entendeu, pergunte. Aí chegaram na casa de Pedro. E Jesus viu que no caminho eles estavam brigando. E os discípulos brigavam. Chegando em casa, Jesus perguntou, eles estavam discutindo. Jesus falando em morte, ressurreição, coisa séria, e eles não entenderam, com medo, ainda estavam discutindo outra coisa. Aí Jesus perguntou, o que é que vocês estavam discutindo? O que é que vocês estavam falando pelo caminho, eu falando as coisas, e vocês aí discutindo, o que era? Ficaram calados. Ficaram calados porque estavam fazendo o que não deviam. Estava discutindo o que não devia. Às vezes tem gente assim, né? Quando faz uma coisa boa assim, aí corre para dizer para o padre: Padre, eu fiz isso. Ô, meu filho, muito bem. Padre, eu fiz aquilo que o senhor mandou. Ô, beleza. Quando não faz, fica calado. Não é assim não? Aí o padre pergunta, aí fica calado. Aí depois vai botar um bocado de desculpa. Não, eu não fiz, foi por isso, porque não sei o quê, porque não sei, eu tinha que fazer o creme de galinha, não sei o quê. Aí vai para uma ruma de coisa. Diga logo, não fez e pronto. Peça perdão e faça, né? Aí Jesus perguntou: o que é que vocês estavam discutindo? Ele estava discutindo quem era o maior, quem devia estar na frente da comunidade, quem ia fazer oração tal, quem ia fazer pregação tal, pronto, a mesma coisa de hoje. Pois, irmão, se você está discutindo isso, você não pode ver em comunidade, não. Você vai acabar com a comunidade, né? Paulo disse isso, na época dele tinha essa divisão, um dizia que era de Paulo, de Pedro, de Cefas, de Apolo. Paulo disse: ninguém é de ninguém não, eu sou de Cristo, e Cristo é de Deus. Então, terceira coisa para viver em comunidade: larga essa mania de querer ser o maior. Aqui você não vai ser o maior não, você vai ser o menor. Maior no reino de Deus é o menor. Vê São Francisco, eu já falei dele esses dias. O primeiro santo que eu segui quando me converti foi São Francisco. Teve 2 franciscanos aí, foi hoje? Foi? Se comportaram bem eles? Foi? Pois eu já conversei com um deles e disse que não viesse mais não. Tem que ser sincero, né? Porque a hora ele vem para cá, já disse que já conversou com o menino para levar para ser para o frade, não via mais não. Viu? É a última vez que vocês vêm, os meninos aqui vão entrar na confraria, né? Brincadeira, viu? Mas eu disse mesmo, né? Foi a última vez que vocês vieram para cá, né? E é meu aluno. Agora vem para cá para tirar o povo daqui, né? Não, mas ele me disse que vinha mesmo fazer essa coisa vocacional, né? Tem nada, você pode ir, depois você sai e volte e traga uns 3 frades para cá. Então eles estavam discutindo quem era o maior. Mesma coisa de hoje. Pode até não discutir na minha frente, porque eu vou falar, sabe bem que eu falo, né? Mas eu noto, você está pensando que eu não estou vendo não? Não estou vendo não, quando eu estou falando com um, o outro fica só assim, olhando. Eu estou notando as coisas. Aí quando eu noto, pronto. Aí é que eu não boto mesmo para fazer nada. Que eu boto mesmo, né? Porque não é para querer ser o maior, é para ser o menor.
Jesus chamou os 12, sentou e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Irmão, se você quiser viver em comunidade, você tem que ser o último de todos e o que serve a todos. Porque eu não quero ninguém mandando aqui. Quem manda aqui é Nosso Senhor. E se a igreja está do jeito que está, com tanta confusão, é porque eu quero mandar. Todo mundo querendo mandar. E pouca gente querendo obedecer. É muito cacique para pouco índio. Todo mundo querendo ser cacique. Pois não, aqui é para obedecer. Na igreja também, na comunidade também. O Senhor é Cristo. Agora, ele botou o Papa, obedeça. Botou o bispo, obedeça. Botou o padre, obedeça. Pronto. Não quero obedecer não, nem o Papa, nem o bispo. Então pronto, você não pode ver na igreja católica não. Você só não deve obedecer se o padre, o bispo, o Papa mandar você pecar. Aí não obedeça não. Mas o que mandou não tem nada a ver com pecado, você tem a obrigação de obedecer. Pode até não gostar, mas tem que obedecer. E a vida na comunidade é assim. Vivi 6 anos num mosteiro, né? Voto de obediência. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. E Jesus deu um exemplo. Eles estavam brigando para ser o maior. Quem ia mandar? Jesus escolheu Pedro. Por quê? Porque era o pior. Na minha opinião, era o pior de todos. O mais fraco, o mais medroso era Pedro. Se eu fosse escolher entre Pedro e Paulo, eu nem discutia. Mandava Pedro para casa e escolhia Paulo. Pois Nosso Senhor nem chamou Paulo diretamente, chamou foi Pedro. Depois Tiago e João queriam ser o primeiro ministro, um sentar à direita, outro à esquerda. Nosso Senhor não chamou eles para sentar à direita e à esquerda, não. Disse que era o pai que escolhia. E vocês querem sentar à direita e à esquerda? Tiago morreu logo depois, martirizado, e João botado dentro de uma panela fervente. Está aí, ministro. Vocês queriam? Então quem escolhe é Deus, não é nós não. Hoje tem um bocado de menina aí, quando se ordena, tudo querendo ser bispo. Tem vocação não. Tem vocação aquele que não quer e Deus chama. Isso aí tem. Por isso está do jeito que está, né? Muitos fizeram um esforço danado para ser, nem tinham condição, agora está aí. Essa bagunça, né? Epa, corta aí. Depois ele pegou uma criança, colocou aí na frente deles, abraçou a criança e disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas o Pai, aquele que me enviou. Certamente na hora da missa eu não vou fazer isso não. Mas a criança o que é? Pequenino, ser pequenininho, ter um coração de criança, não guardar rancor. Embora tenha algumas crianças que guardam, né? Mas é mais difícil a criança guardar rancor. Nós temos que ser como as crianças, não só acolher a criança, mas que o nosso coração ser um coração de criança. Para viver em comunidade, tem que ter um coração de criança, ser o último. Os meninos às vezes brigam aí, logo depois estão brincando, correndo, pulando, né? A gente briga, fica com rancor, depois pega um revólver e mata o outro. Não é não? Tantos casos, né? Porque a gente não quer ser o último, a gente não quer servir, não quer ser como criança. Não pode guardar rancor, não entra no céu. Quem está com rancor, você tiver com rancor, peça na oração. Agora que Nosso Senhor tire. No céu direto não entra.
Morrer vai ficar no purgatório por causa de tempo. Tá? Então, para viver em comunidade, tem que ser como criança. Tem que ter o coração de criança. Mas também, as outras coisas também. É obedecer, né? Se preparar para a morte, que eu disse. Se alegrar com a ressurreição. Não querer ser maior do que é. Não querer ser maior do que os outros. Mas também não pode entrar em depressão, não. Tem gente que quer ser maior do que os outros. Pode não. Tem gente que se sente pior do que todo mundo. Também não. Não é para entrar em depressão, não. Nós somos mandou você entrar em depressão. Você não é maior nem menor do que ninguém. Você tem dom como todo mundo tem. E você, os dons, coloca a serviço da igreja, da comunidade. Pois bem, é isso. Essa vida em comunidade que Nosso Senhor, a igreja nasceu na comunidade, Atos 2, 1 a 13. Eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, Maria estava lá com eles, os primos de Nosso Senhor também, em Atos 1 fala de Maria, Maria está presente no início da igreja. Eles estavam tudo com medo que fosse acontecer com eles o que aconteceu com Nosso Senhor, era o cenáculo, eu estive lá no cenáculo 3 vezes, em Jerusalém, é uma sala meio circular, tem umas paredes assim no alto, menor do que essa, as portas tudo fechadas. Aí Nosso Senhor já tinha morrido, ressuscitado, voltado para o céu, ele mandou o Espírito Santo. Aí eles começaram a falar em outras línguas, vamos falar daqui a pouco. É pelo poder do Espírito Santo que a gente fala em outras línguas. E até hoje na igreja esse mistério de Pentecostes ele aconteceu hoje, né? O Senhor vai mandar o Espírito aqui, nós vamos invocar, pedir a presença do Espírito Santo e vamos receber. E você vai ter uma experiência com Deus, né? De Deus, né? Sempre bom ter essas experiências. Mas é sempre bom também não esquecer a experiência, né? Porque os maiores amigos de Jesus não são aqueles que têm uma experiência e depois se afastam, não. Aqui nessa igreja já aconteceu assim, olha. Os maiores amigos são aqueles que perseveram, tiveram a experiência e não deixaram Nosso Senhor. São esses que Nosso Senhor quer. Por isso que eu não me preocupo com quantidade, eu me preocupo com qualidade. Se a igreja tivesse mais qualidade, não estava na crise que está. O mundo também. Então vamos nos preparar para essa efusão. Uns vão chorar, outros vão rir, outros vão repousar. O repouso é uma coisa muito simples. Às vezes a pessoa bloqueia porque pensa que é uma coisa extraordinária. É bem simples. Quando suas pernas começarem a tremer, caia logo, não segure não. Caia logo, né? Olha, hoje quando eu cheguei no conjunto lá, no conjunto Ceará, eu passei 12 anos fazendo essa oração todo dia. Quando eu cheguei lá, as pernas começaram a fazer assim. Eita, hoje vai fazer fogo aqui. Pegar fogo, eu sentei logo, porque senão, né? Caia logo. Se não quiser cair, fique logo ajoelhado ou sentado de uma vez, né? Não precisa ter medo, como eles estavam tendo aqui. Aí medo não. Nem preocupação, nada disso. A oração bem simples, às vezes é uma brisa bem suave, né? Aquela brisa suave do Carmelo, é o Espírito Santo. Mas, pode ser suave, viu? Mas ele vai deixar uma paz muito grande. Aí toda a preocupação que você está sentindo, quem está sentindo, vai desaparecer. Esse é o sinal de que você recebeu o Espírito Santo. Está preocupado com o filho, com o pai, com o marido, com a mãe, sei lá, com o cachorro, com o gato, vai esquecer tudo. Vai esquecer a panela no fogo, o marido que não comeu, tudo.
tudo, vocês vão esquecer. Vai dar uma paz. Mesmo que você chegue em casa, o marido está com uma cara desse tamanho, né? Aí você recebe o Espírito Santo, ele bufa no chão. Aí dormir que é uma beleza. Aí nem comer. Né? Então vamos pedir o Espírito Santo que ele vai vir. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima.